Graça e paz. Que Deus esteja abençoando nossa meditação na palavra dele hoje. Em Hebreus 11, os versículos 23 a 40. Hebreus 11, de 23 a 40. É um texto que fala bastante de pessoas que foram heróis da fé, foram pessoas que creram mesmo antes de conhecer o Senhor Jesus, já criam nele pela misericórdia de Deus, e pela fé eles creram nesse Salvador que viria, né? Então nós vamos fazer essa leitura e meditar em seguida. Hebreus 11, de 23 a 40. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Eram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não
obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos-te pela oportunidade de estudar a tua palavra, agradecemos-te pela disposição do Senhor em nos abençoar no estudo dela e te pedimos que o Senhor nos guie no estudo desta palavra para que em tudo possamos ser edificados e que esta palavra não só nos edifique, como nos estimule a viver de acordo com os princípios nela inscritos. Nós te louvamos por todas as tuas bênçãos aos nossos familiares, reconhecemos que vem tudo das tuas mãos. Dirige-nos no restante deste estudo, dá-nos a graça de reconhecermos o teu Santo Espírito dirigindo a nossa vida. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos estudar então o texto de Hebreus 11, de 23 a 40. Hebreus 11, de 23 a 40. E vamos meditar naquilo que a palavra nos ensina a respeito desta manifestação de fé. O autor fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam dele, todos aqueles que se aproximam de Deus, creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E então, desta maneira, o texto bíblico nos ensina a termos esse coração disposto a crer. Precisamos crer no Senhor Deus, conforme a sua palavra nos ensina. O autor de Hebreus, preocupado com o desânimo dos crentes em relação à permanência na fé cristã, né? Os hebreus estavam desanimados com as perseguições, com os problemas que eles estavam sofrendo pelo fato de serem cristãos. Então, eles estavam querendo desanimar, deixar o cristianismo. E o autor de Hebreus está preocupado com isso, de maneira que essa permanência, essa permanência na fé cristã estava sob risco. E ele fala então da incredulidade que assolou o povo de Israel em sua trajetória, desde o Egito até Canaã, e mesmo depois de já estarem instalados na terra de Canaã. Ele fala então dessa situação dramática de perseguições que esse povo teve desde o Egito até a terra de Canaã. E ele demonstrou que o problema maior dos israelitas foi a incredulidade. O problema maior dos israelitas foi não crer na palavra de Deus, causando suas derrotas e até mesmo o cativeiro, né? E
o cativeiro babilônico, né? E, motivado pela idolatria, por falta de credulidade, por falta de crença no reino de Deus, na verdade, nas disposições de Deus para o povo de Israel. Então, ele demonstrou que o problema maior dos israelitas foi a incredulidade e que a causa das suas derrotas e do seu cativeiro foi a incredulidade. E agora o escritor sagrado, está falando com aqueles crentes hebreus que eles estavam desanimados e muitos pensando em desistir do cristianismo, para voltar ao judaísmo, que era uma questão semelhante à dos israelitas. Esta questão era semelhante à dos israelitas lá no deserto, né? Esta era uma questão de incredulidade, ou seja, depois de estimular os crentes a permanecerem firmes na fé em Cristo, porque ele percebeu que era uma situação de incredulidade, ele estabelece um programa, estabelece uma linha de pensamento que ele vai defender em relação à vida dos crentes na sua nova experiência cristã de sair do judaísmo para o cristianismo. E isso, então, depois de estimular os crentes a permanecerem firmes na fé, significando com isso assumir as consequências positivas e negativas da fé, ele passa a demonstrar exemplos de fé. O que é isso, né? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos vendo que quando o autor da carta aos Hebreus fala de fé genuína, ele está dizendo aquele tipo de fé que, assumida pela pessoa, aquela fé que a pessoa recebe no seu coração e assume como sua, como fé pessoal em Deus, é uma fé consequente. Ela tem que ser uma fé consequente. O que é uma fé consequente? É uma fé que assume as consequências desse crer. Então, sejam essas consequências positivas, bênçãos, né? A certeza do céu, a certeza de uma vida eterna cheia de galardões, como as consequências negativas. Ser, muitas vezes, perseguido, ser muitas vezes vilipendiado, ser muitas vezes verdadeiramente quase que destruído pelo mundo, às vezes até destruído, morto pelo mundo, né? Então, todas as vezes que um crente, que uma pessoa assume essa posição de fé, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela tem que estar consciente dessas consequências, positivas ou negativas, da fé. E ela deve assumir a ambas, tanto positivas como negativas, né? Então, ele passa a demonstrar exemplos de fé. Ele passa a demonstrar às pessoas que, assumindo a fé verdadeira, não receberam nada. Não receberam nada. Eles estão esperando ainda hoje, eles estão aguardando a manifestação gloriosa de Jesus Cristo e o galardão eterno.
Então, ele diz que essas pessoas, né, são pessoas normais, como os hebreus e como nós hoje. São pessoas normais que manifestaram crença consequente, crença consequente, fé consequente. Aquela fé salvadora, produzindo vida dedicada exclusivamente a Deus e suportando por causa da expectativa da vida futura, suportando por causa da expectativa do céu e por causa da expectativa das gloriosas bênçãos de Deus, as tribulações deste mundo, que é um sistema de vida completamente em oposição a Deus. Então, o autor está dizendo isso, né? Que os crentes devem ter uma fé consequente, uma fé que tenha uma disposição de assumir qualquer tipo de consequência, seja uma consequência positiva, né? De aquelas bênçãos eternas e bênçãos até atuais aqui, né? Congregar, ter uma igreja boa, vibrante, né? Ter uma, uma oportunidade de louvar a Deus em conjunto, ter uma congregação em que nos ajuda a vencer as dificuldades e também uma consequência negativa, que é ser perseguido e ser até morto, como em muitos países do mundo hoje, alguns irmãos nossos estão morrendo. Neste momento, há cristãos morrendo no mundo inteiro pela fé. Muito bem, então esta situação é, é uma situação que o autor da carta aos Hebreus está chamando a atenção dos crentes hebreus para esta posição. O autor da carta está dizendo para eles o seguinte: olha, vocês assumiram uma posição cristã, agora assumam também as consequências desta fé que vocês assumiram, porque toda fé verdadeira há de ser consequente. Não é uma fé da boca para fora, mas é uma fé que se compromete inteiramente com Deus, é uma fé que se dedica exclusivamente a servir a Deus, uma fé que manifesta confiança plena, total em Deus. E desse modo, se afasta do sistema de vida em oposição à vontade de Deus, que é o sistema de vida mundano, né? A filosofia do mundo é completamente contra. A filosofia de vida do mundo é de servir a si mesmo, servir ao próprio inimigo e afastar-se de Deus. Então, o nosso irmão autor da carta aos Hebreus, começando por Abel, que nós vimos na semana passada, e passando por Abraão, pelos patriarcas Isaac, Jacó, José, ele se detém em Moisés. Então, no texto de hoje, ele começa como dá continuidade, né, com Moisés. Ele falou de Abraão, falou de Sara, falou de Enoque, falou de Abel. Então, ele disse desses irmãos nossos do passado que levaram uma vida agradável a Deus, né? E que eles não são exceção, não são exceção, eles não são um tipo de super-homens que são superdotados, não. Eles são pessoas como nós mesmos. E então, começando por Abel, ele passa por esses irmãos do passado e agora ele se detém em Moisés. E ele começa a falar sobre o sistema de vida de Moisés. Ele menciona
a fé, primeiro a fé dos seus pais. Os pais de Moisés aguardavam com expectativa a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Era algo que havia, era uma esperança que havia no coração dos israelitas, porque já havia sido prometido a Abraão e o seu descendente, né, que seria o Salvador do mundo, né, e abençoaria todas as famílias da terra. Então, eles tinham essa expectativa. E Moisés também tinha essa expectativa. Ele fala que Deus ia levantar alguém semelhante, um profeta semelhante a ele, né? E que era para dar ouvidos a essa pessoa veio a ser o próprio Jesus. Então, começando por Abel, então ele vai e para em Moisés e começa a explicar algumas coisas a respeito de Moisés, mencionando primeiro seus pais e que esconderam o menino Moisés, nascido, por 3 meses, né? Contrariando as ordens do imperador egípcio, né? Do faraó, e que, que ordenou que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem ali naquela ocasião. E a mãe de Moisés, então, o escondeu durante 3 meses, né? E nós temos conhecimento da história, como Moisés foi parar nas mãos da filha de Faraó, por meio de um cestozinho betumado, e por meio de Miriam, sua irmã, e que essa mulher o adotou, né, na família. E os seus pais, então, fizeram isso, não temeram o, a ordem do rei, desrespeitaram a ordem do rei, sem temer, por causa da crença que eles tinham que aquele menino poderia ser alguém chamado por Deus. E Moisés, já homem feito, homem grande, recusou o privilégio de ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser da família real e escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Isso, com certeza, foi incutido na sua cabeça no período de amamentação, quando a sua mãe ficou com ele para criá-lo, segundo o desejo da filha de Faraó, né? Ele ficou sendo amamentada e sendo cuidado até uma determinada idade. Nós não sabemos exatamente qual, mas sabemos que nesse período ela incutiu na sua cabeça os valores religiosos e morais e as promessas de fé. Então ele cria nisso, ele tinha convicção disso, e por isso ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó e voltou-se para o seu povo, voltou para o seu povo, e não, não temendo, sem temer, né, a perseguição que isso traria, né? Ele, ele, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, reservando o gozo fugaz, rejeitando o gozo fugaz do pecado que estava reservado se ele ficasse no Egito como um cidadão do Egito. Então ele rejeitou tudo isso e foi foi estar com o seu povo, né? Foi estar no meio do seu povo. Ele preferiu, conforme o texto de Hebreus fala, o vitupério de Cristo, né? Preferiu passar vergonha, preferiu ser humilhado, preferiu passar por problemas é,
na sua vida adulta, ele preferiu tudo isso do que ficar no meio do povo do Egito, já que ele conhecia as promessas que Deus havia feito ao seu povo, aos seus antepassados. E ele, então, escolheu ser maltratado com o povo de Deus, rejeitando o gozo do pecado, o gozo fugaz do pecado que certamente haveria na corte ali no Egito. Ele preferiu, então, ser envergonhado, passar por problemas, passar por vicissitudes próprias de uma humilhação, e do que os tesouros materiais do Egito. Por que que ele fez isso? Porque pela fé ele via a recompensa eterna prometida aos israelitas, né? Ele, pela fé, ele percebeu essas promessas de Deus, né? Lá no texto em Hebreus, que nós ainda vamos estudar, fala exatamente disso, né? Que Moisés aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. E por isso mesmo ele abandonou o Egito e abandonou a sua posição de, de príncipe do Egito para ser um escravo juntamente com o povo hebreu, por causa da promessa superior, a superioridade da promessa de Deus por meio das promessas, por meio das alianças feitas com o povo de Israel e que Moisés certamente conhecia por intermédio do seu povo, né, da sua mãe, do seu pai, que certamente contavam aquilo que recontavam, né? É, que de boca em boca, né? De geração em geração, falavam e passavam para os filhos aquelas promessas. Bem, então ele preferiu ser envergonhado, né? Do que gozar de um benefício temporário e pecaminoso. Ele preferiu ser humilhado, mas receber uma recompensa eterna que foi prometida aos patriarcas. O texto continua dizendo que, pela fé, Moisés abandonou o Egito e não teve medo da ira do faraó. Ele abandonou o Egito. Permaneceu firme como alguém que vê o invisível. Eu achei essa expressão muito interessante. A, a, a fé que nasceu no coração de Moisés e foi alimentada, olha a responsabilidade, alimentada pelos seus pais, né, no início da sua vida, foi a fé que perdurou no coração dele e que fez com que ele enxergasse o invisível. O que é enxergar o invisível aqui? É ter certeza da existência de um Deus que ele nunca viu, porque ninguém nunca viu a Deus, mas que agia de modo singular, de modo especial na vida do povo de Israel. Só que agora, esse povo está em escravidão no Egito. Então, era muito mais fácil ele olhar para essa escravidão e dizer: mas que Deus é esse que deixa o seu povo escravo quase 400 anos aqui? Que Deus é esse? Né? E, então, o texto nos ensina que a fé plantada no coração do menino Moisés sustentou a vida dele por muito tempo, né? Ajudou por muito tempo a vida de Moisés.
sustentou a vida dele por muitos anos e sustentou a sua vida como líder do povo de Israel por muitos anos e transformou no maior nome da nação de Israel até hoje, né? E o maior personagem do Velho Testamento por causa daquela fé que foi plantada no seu coração por meio dos seus pais. Nós, como pais, carregamos uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos filhos, falar deles, falar a eles do amor de Deus, da graça de Deus, mas, sobretudo, da necessidade de crer consequentemente nesse Deus. E crer em Deus só, saber que Ele existe, não é suficiente para a nossa salvação, porque saber que Ele existe, todas as pessoas do mundo sabem, até os ateus sabem que Ele existe. E então nós precisamos crer consequentemente, né? É uma crença salvadora, uma fé salvadora. A fé salvadora é aquela que nós exercemos e que por meio dela, recebemos a salvação que está em Cristo Jesus. Muito bem. Então, essa, esse Moisés, pela fé, ele abandonou o Egito e não teve medo da ira do faraó, permaneceu firme, como alguém que vê o invisível. Celebrou a Páscoa. Na saída dele e do povo de Israel do Egito, ele celebrou a Páscoa. A Páscoa, instituída naquela ocasião, é o derramamento e a aspersão do sangue para que o anjo exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Nós sabemos disso, né? Entre as 10 pragas que Deus manifestou no Egito para abrandar o coração de Faraó e Faraó permitir que o povo de Israel saísse do Egito, a última foi a morte dos primogênitos do Egito. Para que o anjo exterminador não tocasse, não causasse a morte dos filhos primogênitos dos israelitas, cada família tinha que matar um cordeiro e usar o sangue nos umbrais das portas, marcar nos umbrais das portas, nos portais, marcar com sangue aquele portal. E quando o anjo descendo visse aquele sangue, ele não entraria na casa, ele passaria por cima daquela casa sem causar a morte de nenhum primogênito. Mas isso não aconteceria com o povo do Egito, que não tinha nenhum sangue nos umbrais das suas portas. E Moisés, então, celebrou essa Páscoa desta maneira, e o derramamento de sangue e a aspersão desse sangue, né? Não só o derramamento, como a aspersão. A aspersão. O derramamento é a morte do cordeiro. A aspersão é tomar aquele sangue e marcar a porta, marcar o portal, né? Aspergir, borrifar, né? Ou passar com um pincel ou com um molho de folhas, passar no portal aquele sangue, marcando desta maneira a, a presença naquela casa de Deus, né, que não permitia que o primogênito morresse. Então, o anjo exterminador não tocasse dessa maneira nos primogênitos de Israel. E isso era uma demonstração de fé,
né? Uma demonstração de fé. Moisés creu nisso e passou isso para todo o povo de Israel. Atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, a terra seca. Eles atravessaram o Mar Vermelho num momento de desespero. Montanhas de um lado, montanhas de um outro, mar à frente, o exército de Faraó atrás. Eles estavam completamente cercados. E, assim, eles creram que Deus poderia abrir um caminho. E Deus falou com Moisés para estende o teu bordão. E quando ele estendeu o bordão, o mar se abriu. E era uma manifestação de fé, né? Uma manifestação de fé. Atravessaram o mar, mas os egípcios foram tragados pelo mar. Quando tentaram fazer a travessia, o mar se fechou sobre eles e eles morreram tragados pelo mar. Em Canaã, já, né? O povo já, depois de atravessar o Jordão, também por terra seca, né? O Jordão parou, o Jordão parou, né, de correr e ficou acumulando água para cima e para que o povo de Israel passasse também, cruzasse o Rio Jordão em terra, pisando no chão seco. Então, eles entraram na terra de Canaã por meio de atravessar o Jordão em seco. E atravessaram também, depois de atravessarem também o Jordão, os israelitas viram que Deus continuava com eles. A queda das muralhas de Jericó, né? A queda das muralhas de Jericó, um tempo, uma situação em que somente não foi usada nenhuma arma, somente o povo de Israel circulou por 7 dias, cantando e louvando a Deus ao redor de Jericó, e os muros caíram, a queda da muralha de Jericó, o livramento de Raabe, também uma outra questão de fé. Raabe tinha ouvido falar das grandezas de Deus, e quando os espias chegaram lá na sua casa e para esconder, ela disse: eu sei quem é o Deus de Israel, eu tenho ouvido falar das grandezas dele, daquilo que ele tem feito para livrar o povo de Israel, e ela então esconde os espias com risco da sua própria vida, com risco de ser descoberta e ser morta como traidora. Então, Raabe esconde ali a, os espias de Israel, né? E ela acolhe os espias de Israel, declarando crer no Deus de Israel, na sua glória pro, proclamada nas nações, né? As nações já, muita gente proclamava aquilo que as pragas do Egito, aquilo que tinha acontecido com o povo de Israel desde Canaã desde o Egito, desde Canaã, né, na vinda de Jacó para Israel, para o Egito, e depois na saída do Egito para novamente voltar para Canaã. E isso, então, foi uma evidência clara da ação de Deus. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, todos os profetas, estes, por meio da fé, né, subjugaram reis e reinos, praticaram a justiça. Então, o autor da carta aos Hebreus não fala especificamente sobre cada um deles, porque ele diz que faltaria
espaço, né? Faltaria também tempo para ele escrever tantas coisas que Deus fez por meio desses homens. Mas ele fala, resumidamente, ele então diz que esses homens, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e outras pessoas que ele não menciona aqui, estes, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, aqui está falando inclusive de Daniel, né? Extinguiram a violência do fogo, está falando dos amigos de Daniel lá na fornalha, né? Escaparam do fio da espada, tiraram força da fraqueza, manifestaram poder nas guerras, derrotaram exércitos e os chocaram muitas nações e reis com seus poderes, né? Colocaram exércitos em fuga e as mulheres de fé receberam de volta seus maridos, né? Seus mortos, porque exerceram fé e receberam pela ressurreição alguns que foram ressuscitados. Elias ressuscitou gente, Eliseu ressuscitou gente. Então, Deus está demonstrando, por meio desta carta aos Hebreus, a fé que essas pessoas exerceram. E alguns foram torturados, e alguns que eram açoitados e escarnecidos, eram zombados, aprisionados, apedrejados, cerrados pelo meio. Parece-me que Isaías foi morto desta maneira, né? Cerrado pelo meio, por ordem de um rei de Israel que não me lembro bem, mas me parece que é Manassés, que mandou cerrá-lo pelo meio. E outros foram mortos à espada. Então, muitos deles, muita gente, por causa da fé e por causa da recompensa que essa fé produziu neles, né? Da certeza da recompensa. A fé deles era tão viva que eles não trocavam a experiência de sofrimento, de angústia e até de morte pela recompensa futura de morar na cidade celestial. Pelo meio, então, por meio da espada, por meio do fogo, por meios violentos, muitos deles foram mortos. Andaram peregrinando sem pátria, né, porque a pátria deles não era aqui, e vestidos de pele de covelhas, passando necessidades, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, e todos estes tiveram bom testemunho, todos eles tiveram bom testemunho, exerceram fé, mas não alcançaram a promessa, porque Deus prometeu que sem sua plena e completa obra realizada e terminada, né? A plena e completa obra completada da, para aperfeiçoamento de todos os santos, eles não precederiam a, a nós, né? Aos hebreus que estão recebendo a carta, e também nós, né? A nossa glorificação é simultânea. Então, o que o autor está dizendo aqui? Que mesmo tendo passado por esses problemas sérios, e
pela fé eles alcançaram a graça de Deus e a misericórdia de Deus, mas eles ainda não estão aperfeiçoados. O que é que significa isso? Não estão aperfeiçoados. Eles ainda não estão no estágio definitivo que todos os crentes terão a partir da ressurreição da segunda vinda de Jesus e da ressurreição de todos, né? De todos. Então, o texto diz que Deus não lhes deu este privilégio de serem transformados e aperfeiçoados antes dos hebreus, a quem o autor da carta está dirigindo a, a epístola, nem de nós, né? Então, olha, veja o privilégio, né? Nós estaremos recebendo o galardão e recebendo a glorificação do nosso corpo, juntamente com esses heróis da fé. Juntamente com esses heróis da fé. Nenhum deles está ainda glorificado. Nenhum. Todos eles estão aguardando completar o número dos escolhidos para que eles sejam, juntamente com os escolhidos de todos os tempos, glorificados. Isso é maravilhoso, né? Nós estaremos sendo glorificados simultaneamente, ou seja, não há nenhum privilégio para aqueles que foram salvos e foram mortos fisicamente antes de nós. Muito bem, então o texto fala claramente isso, né? E no capítulo 12, que nós vamos estudar na semana que vem, ele continua falando sobre esta oportunidade que Deus nos dá e de sermos avaliados e de sermos até observados por essa grande nuvem de testemunhas. Ou seja, nós estamos sendo observados por esse... É como se fosse uma torcida, aquela torcida santa, para que nós também manifestemos uma fé consequente, uma fé genuína, uma fé que frutifica, né? Para que tudo aquilo que fizermos realmente seja em resposta à manifestação gloriosa de Deus na nossa vida. Muito bem, aplicando alguns pontos aqui. A justificação dos antigos se deu pela fé, se dava pela fé, tal qual a nossa justificação hoje. Ninguém foi justificado de outra maneira. Ninguém foi justificado por obras em toda a história do mundo desde Adão. Todos os que foram justificados pela graça mediante a fé. Deus sempre atuou por sua graça mediante a fé. O Cordeiro era representativo de Jesus Cristo. E como é que você vê isso, né? Como é que você encara isso? Você já foi justificado, né, pela graça mediante a fé? Isso tem alguma marca na sua vida? Tem alguma consequência na sua vida? Você manifesta vida de salvo? Segundo, a relação fé-congregação. Isso é importante. Por que congregar? Nós já vimos aqui como o autor da carta aos Hebreus dá importância à congregação, né? Capítulo 10 tem um versículo que diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Por quê? A relação fé-congregação
é fundamental. Por que ela é fundamental? É fundamental para o crescimento e fortalecimento da fé. Quando nós nos reunimos com os irmãos, oramos com eles, conversamos com eles, pregamos ou ouvimos pregações deles, nós estamos fortalecendo a nossa fé. E isso só é possível na congregação, no corpo de Cristo, né? Então, isso é importante no corpo. Nós somos um corpo, estamos dentro desse corpo de uma maneira é, de uma maneira completamente dependente uns dos outros, ligados uns aos outros. E não podemos dizer que somos mais ou menos importantes do que A ou B ou C, e nem podemos dizer que não precisamos uns dos outros. Precisamos sim, e os dons espirituais são dados para que nós nos edifiquemos mutuamente. Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Muito bem. É necessário, portanto, congregar. Terceiro, não só no passado morreram muitos irmãos pela fé, também neste tempo atual, hoje, há muitos cristãos morrendo por sua fé, porque consideram o, o, o supremo valor das promessas de Deus para eles, né? Então, eles consideram as promessas de Deus para eles como promessas reais, como uma realidade futura. A fé aqui é a certeza das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Esses irmãos que morreram pela sua fé, eles tinham isso, essa convicção clara de que as coisas existem, o firme fundamento de coisas que se esperam, e a certeza de fatos que não se veem. Eles tinham essa completa convicção de tudo aquilo que Deus tinha prometido. E nós? Será que nós temos esse tipo de fé também? Que Deus possa nos ajudar a viver esse tipo de fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, sem a qual é impossível ser salvo também, né? Que Deus bondosamente nos abençoe e nos ajude a viver na presença dEle, para que sejamos testemunhas fiéis, né? Testemunhas fiéis daquilo que Ele tem operado desde Adão até agora e daquilo que nós somos testemunhas neste momento atual. Que Deus abençoe a todos.